Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez nos estúdios do Holycast, o podcast da geração Holy. Nalu e eu vamos falar hoje sobre processos. Foi o que nós pedimos para vocês colocarem lá nos comentários do último vídeo, lembra? Se você chegou agora e não assistiu os últimos vídeos, os últimos episódios, eu te indico você correr no canal aqui da Holycast depois que acabar esse episódio e ir assistir os episódios anteriores. Está fazendo muito sucesso esses episódios. Para a glória de Deus, está abençoando a vida de muita gente. Não é mesmo, Nalu? Você recebeu uns testemunhos essa semana? Recebi uns testemunhos essa semana. Nossa, quanto é gratificante, né? Sim. E aí, assim, a gente vê o quanto que a gente está indo no caminho certo, porque por a gente tá vindo de uns temas bem fortes sobre arrependimento, sobre perdão, aí a gente vê assim que as pessoas estão assistindo, que isso é muito bom, e ao mesmo tempo tá assim tocando, né, permitindo que o Espírito Santo age através da vida dela para ela estar liberando um perdão, se arrependendo daquilo que realmente prendia ela ou limitava ela de fazer as coisas daquilo que o Senhor chamou, né? Mas vamos lá, que hoje o nosso tema, como a gente colocou, em todo final do nosso podcast a gente coloca uma palavra-chave. E aí a gente está vendo, viu, se vocês estão escrevendo no final. Com certeza. Lá, como a gente falou, processos. Então, vamos falar um pouco sobre processo. E aí, vamos começar no versículo, né, Bruce? Sim, nós temos um versículo base. Você quer ler? Sim, vamos ler aqui. Abra suas Bíblias. Está lá em Romanos 5, dos 3 ao 5, que fala assim: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Uau, que forte, né? Que aqui a gente tem 4 tópicos base para a gente estar trabalhando: tribulação, paciência, experiência e esperança. Exato. Eu queria ler numa linguagem mais nova para o pessoal que às vezes você não tem muito contato, né, com a linguagem bíblica. Eu vou ler numa linguagem mais atual para você, tá? Fala assim, ó: Também nos alegramos nos sofrimentos, porque nós sabemos que os sofrimentos produzem a paciência, e a paciência traz a aprovação de Deus. Essa aprovação de Deus cria em nós a esperança, e essa esperança não nos deixa decepcionados, porque Deus derramou o seu amor em nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Essa é a versão NTLH. Sim. E olhando para esse versículo, a gente vê assim que é literalmente o que a gente passa ao dia a dia, né? Sim. O nosso tema, como a gente fala, que é sobre processos, então acaba que é o processo da nossa vida mesmo. Que a gente fala, que a gente também chama de ciclos, né? Que é o ciclo que a gente está... Tem um ciclo que a gente está numa tribulação ou numa provação, que a gente fala quando a gente é crente, a gente está numa provação. Sim. Tem ciclos que a gente está zen, que nada está acontecendo, que o mundo está se acabando e a gente está aqui. Em tudo dai graça. E aí, as experiências, que é os nossos testemunhos, que é as nossas vivências, né? Que é aquilo que a gente verdadeiramente entende que o Senhor nos prepara, porque Ele não dá nada que a gente não suporte, então Ele vai nos preparando, que é a experiência que a gente gera, e a esperança, né? Sim. Que o Senhor, Ele é a esperança da gente, né? Então... Eu acho interessante assim, porque a gente não fala nada no podcast que nós não tenhamos, pelo menos, estejamos passando ou não tenhamos experimentado de alguma maneira. O podcast não tem o objetivo de ser uma aula, entendeu? Nós não estamos aqui para, tipo assim, dar uma lição de moral em você, mas nós estamos aqui para compartilhar um pouco daquilo que nós aprendemos, um pouco daquilo que nós sabemos e, principalmente, compartilhar a palavra de Deus, né? Que, independente de quanto nós acertamos ou erramos, ela está certa e ponto final. Sim. Então, não é uma opinião, é um direcionamento, é um conselho sábio, um conselho que sempre vai dar certo. Eu acho legal que quando eu cheguei aqui na sala, eu falei, né? Nós vamos falar de tribulação hoje. Hoje, para mim, foi um dia bastante atribulado. Porque hoje foi um dia que eu tive bastante tribulações no meu trabalho. Para você que talvez não participa de igreja, existe um negócio chamado evangeliquez, né? Que é algumas linguagens que só entende quem participa da igreja. Por quê? Porque é umas palavras que estão na Bíblia e a gente acaba trazendo para a nossa vida, porque a gente vive aqui na comunidade da igreja,
E, às vezes, as pessoas que não vêm na igreja, elas não vão entender. Então, tribulação é uma dessas palavras, né? Tribulação você pode entender como sofrimento ou como perrengue do dia a dia, né? Então, é os perrengues, é as dificuldades que você teve no dia a dia. E hoje, para mim, foi um dia de bastante perrengue. E muitas das vezes a gente assimila isso como algo difícil, algo muito ruim. Nem sempre, né? Nem sempre é algo ruim, algo difícil. Muitas das vezes é algo que é momentâneo para nos tratar ou para nos gerar paciência, como o próprio versículo fala, Sim, né? porque o objetivo de Deus não é nos destruir. Né? O que o versículo vai dizer aqui no final é Deus quem está colocando essa experiência, essa esperança no nosso coração. Sim. Só que ele não vai fazer isso com mágica, né? A gente sempre fala que fé não é mágica. Deus não vai bater uma varinha mágica na sua cabeça e de repente você vai virar uma pessoa esperançosa. Não, ele vai te colocar num processo. O final do processo é a esperança. Então você não está só e é por isso que o perrengue do dia a dia, o sofrimento da vida, para nós não tem uma conotação de uma tristeza. Tipo assim, meu Deus, porque a pessoa que está passando em dificuldade e ela não ver uma saída, é normal que essa pessoa se sinta extremamente desanimada, não tem o que fazer. Né? E se a gente for parar para olhar os dois versículos, o versículo que tanto eu li na linguagem da King James e na nova versão que você leu, o próprio versículo, ele, no final, ele fala, né, que foi um coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, ou seja, o Senhor mesmo que nos deu. Então, é para a gente aprender a administrar mesmo, porque a gente, muitas das vezes, não consegue administrar. Então, isso é para gerar, dentro de nós mesmos, um equilíbrio em relação às nossas emoções, em relação às nossas ações, em relação ao nosso cotidiano mesmo, da forma como a gente lida tanto no pessoal quanto no coletivo. Exato, né? exato. Eu até notei ali, o sofrimento faz parte, entendeu? Porque, assim, de vez em quando a gente toma uma rasteira na vida, de vez em quando a vida ela dá uma reviravolta do nada, ou não é, às vezes nem tem uma coisa extraordinária, mas o seu dia não saiu conforme o planejado, né? Isso se você planeja o dia, ainda tem a pessoa que nem planeja o dia, ela só vai vivendo uma loucura atrás da outra e o dia chega no final do dia é extremamente cansativo, né? E tipo assim, a pessoa que não tem esperança, que não tem fé, para ela é uma vida muito muito sufocante, uma vida angustiante, porque chega no final do dia, chega no silêncio do quarto, quando acaba a festa, quando acaba a aula, quando acaba o evento, quando a pessoa vai para casa, quando não tem mais ninguém perto, né? Ninguém na rede social, ninguém no WhatsApp, ninguém do seu lado. Se você tem um parceiro, essa pessoa está dormindo, só está você e sua consciência, o dia é muito angustiante, a sua vida é muito angustiante, porque não existe perspectiva. E aqui nós vamos trabalhar sobre isso hoje, porque nós vamos entender como que a fé cria dentro de nós, através de um processo, essa perspectiva. Sim. E nessa pegada que o Bruce estava falando, a gente sempre faz umas anotações, porque a gente busca ter conhecimento para a gente estar trazendo para vocês aqui. E eu anotei um aqui. Deus trabalha por meio de processos, ou seja, a nossa vida ela já é um processo, independente de onde a gente esteja. Se hoje a gente está muito bem, minha vida está equilibrada, está muito bem. Só que também é um processo. Por quê? Porque é algo bom, e o que você está fazendo através desse algo bom que você está vivendo, né? Então, assim, eu estou levando a palavra, que nem a gente viu que o pastor Potier falou muito sobre frutos, né? Então, assim, frutos é o quê? É aquilo que você faz com o que o Senhor te entregou. Então, se o Senhor te entregou o quê? Se Ele te entregou palavra, que nem a gente sempre fala nos podcasts, que é muito importante você fazer um devocional, é muito importante você estar ligado à palavra, ligado ao Espírito Santo em meio de busca da palavra, busca de oração, é um processo que não vai ser doloroso. Porque quando a gente fala de processos, a gente liga ele a algo ruim, que nem a gente estava falando. Então, assim, não, tem processos que ele é bom. Ou seja, o que você está fazendo também com aquilo que o Senhor te deu no momento bom? Então, assim, eu estou levando uma palavra para alguém, eu estou evangelizando, eu estou falando de Deus, porque isso é sempre um tópico dentro da igreja, ou até fora dele mesmo, que a gente vê hoje por conta da tecnologia. Então, a gente vê que
você mesmo não sendo do seu algoritmo, você passar. Tem sempre um louvor, Sim. porque está muito conhecido. Hoje as pessoas querem buscar a Deus, né? A gente vê a sede, a necessidade de você buscar a Deus por meio de vários lugares. Então, assim, trazendo para um lado bom, para a gente não só associar isso a algo ruim, assim, no teu tempo bom, o que você está fazendo para você estar passando por esse processo e levando a palavra de Deus? Porque a gente aprende também que não é só somente sobre a gente. Eu estou bem, então vou ficar quietinha aqui. Sim. Não, você está bem, mas você está fazendo o quê para o reino, né? Para as coisas do Senhor? Que aqui a gente está falando para cristão. Né? Para aquele que não é cristão, a gente deseja que você conheça pessoas que levem a palavra para você, né? Sim. Pode falar, Bruce. O que eu acho legal? É assim, qual que é a grande sacada do perrengue, do processo? É que todo mundo está num processo. Sim. Só que às vezes você pode estar no momento bom do processo. O que Jesus deixou claro? Não fiquem se preocupando com o amanhã. Cada dia tem o seu mal. Amanhã terá o mal do amanhã. No mundo vocês terão tribulações, vocês terão provações. Eu venci o mundo. Então presta atenção. Se você está no momento mal, existe uma perspectiva no horizonte de que vai melhorar. Se você está no momento bom, você deveria estar preparando, porque um contexto fora do seu controle, em algum momento vai piorar. E às vezes não tem nada a ver contigo. Por exemplo, em 2020, na pandemia, não tinha nada a ver com ação pessoal. Não interessa se você era um bilionário em sucesso, se você era um milionário em ascensão, se você era só um trabalhador comum fazendo o melhor de si, se você era só uma pessoa honesta, ou se você era uma pessoa péssima, se você era uma pessoa má. O problema aconteceu para todo mundo, de maneira igual. Infelizmente, pessoas boas se foram e pessoas ruins não foram. Entende? Sim. Então, assim, no processo que você está, o que você está fazendo? Porque a gente não pode perder o foco de que a questão não é o processo. A questão é você no processo. O que você está fazendo? Né? Sim. Sempre tem uma frasezinha clichê que fala assim, não importa como você começa, é como você termina. Ou seja, o seu terminar, ele também é o seu processo, porque para você terminar bem e com Cristo, o que você está fazendo para você adquirir aquele terminar? Porque no começo é assim, a gente aprende, vem do jeito que você está. Né? A gente falou lá no início sobre arrependimento, vem do jeito como você está, mas para você não permanecer do jeito que você está, porque o processo, na mesma proporção que ele é que tem dias bons, nos dias ruins é para você realmente lidar com esse dia ruim. Sim, sim. Né? Eu acho legal que o clichê que você falou é assim, gente, frase clichê existe porque funciona, senão não tinha virado clichê. E essa frase, como a maioria de todos os ditados populares, ela vem da onde? Vem da Bíblia. Eclesiastes 7:8 vai dizer, melhor é o final das coisas do que o começo delas. Porque não importa como você começou, o que importa é como você vai terminar. Então, o seu começo pode estar sendo muito difícil. O que importa é como você vai terminar. E talvez o seu começo foi muito bom. Fique esperto. O que importa é como você vai terminar. Sim, o livro de Romanos ele nos deixa claro para nos alegrarmos na tribulação, ou seja, Paulo ele ainda nos afirma para a gente dar graça em tudo, que está lá em 1 Tessalonicenses 5:18. Ou seja, em tudo dai graça, porque eu particularmente, eu fico... No meu particular, eu fico meio assustada quando está tudo muito calmo, tudo muito calmo. Você acostumou com tanta luta? Eu não gosto da calmaria, assim, né? Assim, brincando, mas quando está muito calmo, eu falo, meu Deus, o que você está preparando para mim? O que vai acontecer? Porque a gente é tão acostumado não a viver na tribulação, mas viver que a calmaria não é muito bom, porque nos deixa no lugar de como eu posso dizer... que a gente fica... Ai, me fugiu a palavra. Conforto. Você fica numa zona de conforto que você numa zona de conforto é uma zona segura. Então, você fica mais relaxado, mais... até as suas orações não é mais intensificada. Então, assim, eu gosto mesmo de viver o intenso. Quem me conhece no íntimo sabe que eu sou muito intensa. Então, assim, para mim... O muito básico não funciona. Então, quando eu vejo assim que está muito calmo, eu já fico apreensiva, né? Por quê? Porque realmente é você querer viver sempre no fundo. E aí, trazendo assim realmente para a minha vida, acontecimentos que a gente vai vivendo, eu percebo que desde o ano passado, para ser mais precisa,
eu falei que eu não aceitava mais viver no básico, não aceitava mais viver no raso. E aí eu comecei a gerar uma intimidade com o Senhor, de que eu entendi que eu precisava me silenciar mais, porque quem me conhece também sabe que eu sempre fiz muito barulho, então muito, muito, muito. Então eu falei, não, eu preciso... Sempre foi uma pessoa da galera, né? E também era muito assim, tipo, toma lá da cá. Então eu percebi que o Senhor, ele estava trabalhando a paciência em mim, né? De eu me desenvolvendo. Então o meu calar é melhor, porque quem fala muito acaba que se perde. Então, é melhor eu ficar mais quieta. Então, eu entendi que, realmente, esse processo que eu estou passando hoje, do me calar e viver mais o íntimo no secreto com o Senhor, eu vejo onde o Senhor está me colocando. Eu vejo como as pessoas estão me enxergando de uma outra forma. Eu vejo uma galera assim da igreja que, tipo assim... Porque nós somos realmente a referência aqui. Então, as pessoas se espelham. Então, eu vejo assim... Eu até percebi uma coisa muito legal, que eu costumo, todos os cultos, eu gosto muito de anotar. Então, eu anoto o culto todinho. E aí, a gente sempre senta na frente, aí eu comecei a perceber que a irmã, que começou a vir recente também na igreja, começou a anotar. Então, a gente fala assim, tá vendo? Sobre comportamentos daquilo que as pessoas se espelham. E aí, na mesma semana, eu percebi que ela começou a evangelizar na escola. Então, eu falei, nossa, que legal, porque, querendo ou não, a gente precisa também passar aquilo para as pessoas, né? E eu falei, isso desde quando eu entrei, desde quando o André era meu líder, ele me ensinou a anotar o culto, porque nós precisamos falar. Então, assim, muitas das coisas que a gente crava a palavra no nosso coração, depois que a gente volta lá, a gente fala, nossa, isso aqui eu anotei porque me chamou a atenção, isso daqui serve para algum momento da minha vida. Então, assim, é muito forte quando a gente vê que a gente está sendo testemunho bom, né, na vida das pessoas, e a gente vê assim uma referência de que a pessoa está anotando porque é algo produtivo, é algo para o reino. E aí a gente vê a pessoa já evangelizando, levando uma palavra que é basicamente isso que a gente está fazendo também. Porque quando eu recebi a mensagem de que como que para me perdoar, eu preciso falar, sim. Então, assim, nossa... A gente vê que está surtindo efeito, a gente vê que as pessoas estão assistindo, estão sendo edificadas, a gente está fazendo aquilo que o Senhor pediu para a gente fazer. Primeiro ele fala vinde, né? Depois ele fala ide, ou seja, o nosso vinde está refletindo hoje naquilo que vocês que estão nos assistindo estão fazendo, ou seja, então a gente entende que a gente está no caminho certo, né? Sim, eu acho legal que, falando de processos ainda, no passado, era você que estava nesse processo. Era você que estava vendo as pessoas anotando. Então é isso. Então eu aprendo aqui. Você que via o pessoal evangelizando, é você que foi lá começar. Era você que queria saber se eu tenho mesmo que falar com a pessoa e tal. E como hoje você está no processo e você está obedecendo as fases do processo, as pessoas estão vendo essa diferença e se inspirando. Sim. Entendeu? E essa é a importância do próximo passo que a gente vai falar aqui, é a paciência. Eu até anotei aqui que paciência é poder. Assim, só para corroborar, o mais importante que é da família, porque o mais alguém difícil que realmente conhece. pessoas alguém que conhecem viu uma vez. Exatamente. Não é alguém que olha na lua é legal, não, é alguém íntimo mesmo, gerado, dentro do familiar mesmo. Que bom. Essa é uma parte muito legal. Eu acho que essa é uma experiência que todo cristão deveria viver. É muito legal essa fase. Eu anotei aqui que paciência é poder. Porque nessa hora em que você está passando pelas tribulações, pelos perrengues, pelas dificuldades, pelas lutas do seu dia a dia, é a hora que você vai precisar desenvolver a paciência. Porque, senão, a outra opção é você desenvolver a ansiedade, você desenvolver o desespero. Né? Jesus está falando isso lá em Mateus 6, se você quiser ler um pouco depois, pega lá Mateus 6 todinho e lê. É bem curtinho, tá? O texto, não é muita coisa para ler, não. Jesus vai falar o seguinte: por que vocês estão preocupados com o outro dia? Por que vocês estão preocupados demais com a própria vida, com o que vai comer, com o que vai beber e tudo mais? E ele faz uma pergunta que eu sempre acho muito interessante. Toda essa sua preocupação pode adicionar mais um dia de vida na sua vida? Não pode. E agora, no futuro, depois de 2000 anos que Jesus fala isso, a medicina vai mostrar para nós que toda essa preocupação pode diminuir os seus dias. Aumentar não vai, mas diminuir vai. Sim. Ou seja, Jesus já estava muito tempo na frente naquela época no que diz respeito até a questões de saúde, entendeu? Porque naquela época ele já estava combatendo essa tendência que nós temos de querer controlar
todas as coisas, e por isso os perrengues do dia a dia nos desequilibram tanto, e aí nós acabamos entrando em estado de ansiedade, porque nós ficamos querendo, ou querendo controlar tudo, ou com medo de tudo que pode acontecer, né? Daqui a pouco, nossa, pode acontecer isso agora, pode acontecer daqui, não sei o que lá. E você não consegue descansar, né? Você não consegue desenvolver a paciência. E aí o que acontece? A paciência ela é um poder, entendeu? Que você desenvolve. Eu até peguei aqui umas comparações. A paciência é como se fosse aquele café amargo, né? Tipo, seu dia está sendo muito difícil, você precisa tomar um café para aguentar, né? Para finalizar o restante do dia, né? Então, a paciência é isso. A paciência é como se fosse um fim de semana que você sabe que vai chegar, e aí você olha para aquilo e fala assim, cara, eu preciso chegar lá, né? Eu preciso me acalmar agora, eu preciso ficar tranquilo, porque essa semana de trabalho vai acabar. E aí daqui a pouco vai ser meu final de semana e tal, então eu preciso manter a calma. Porque o desespero não vai resolver a situação, né? Tem muita gente que está desesperada achando que é produtiva. Tem muita gente que está desesperada achando que está fazendo algo para resolver e não está. Às vezes você só está correndo de um lado para o outro, mas perdido, sem rumo, sem objetivo na vida. Você só está fazendo barulho, entende? Sim. E aí fazer barulho, fazer esforço, fazer movimentos não é a mesma coisa que produzir. Isso é muito forte, porque eu tenho até um testemunho sobre isso. Assim, ser breve, há um tempo atrás, eu comecei a desenvolver ansiedades e eu não consegui identificar a ansiedade, né? E aí, você falando, é muito isso. A gente não tropeça numa montanha, a gente tropeça sempre numas pedrinhas. E aí, assim, não é sobre você andar com pessoas que conhecem a palavra, não é sobre você ter as melhores pessoas que a gente conhece, é sobre você realmente conhecer e ter relacionamento com o Senhor, porque quem me conhece vê que eu venho de uma caminhada de um tempo, só que quando a ansiedade ela me pegou, eu não soube administrar. No primeiro ano, foram 3 anos desse jeito até que a depressão ela me pegou. Então, assim, no primeiro ano foi levezinho, eu dei um surto, todo mundo falou que era frescura, aí no segundo ano eu já me isolei, desligava meu celular, não queria falar com ninguém, ou seja, e isso era sempre próximo ao meu aniversário, eu não conseguia entender. Isso foi durante 3 anos dessa forma. Aí, quando realmente a depressão ela me pegou, o que eu fiz? Olha como que é, para você que está nos assistindo, é o mínimo mesmo. Não é que é uma frescura. É que procure pessoas mesmo que consigam identificar esse problema em você, porque eu não conseguia identificar. E nem meu esposo conseguia lidar, porque para ele era uma frescura. Então, a gente sabe que hoje é um problema do século, né? A depressão, a ansiedade. Então, assim, eu não soube administrar. E quando foi da última vez que me pegou, eu saí de todos os grupos da igreja, eu não vinha mais para a igreja, eu não queria falar com ninguém. E aí eu comecei a ter visitações. E aquilo foi muito forte para mim, porque não é sobre você não conhecer a palavra, é sobre realmente isso que você falou. É um poder que você dá para aquilo. Então, assim, a paciência que eu não soube dar para mim entender o meu processo, eu dei para outras coisas. Então, é um poder que a gente que se a gente não falar, e assim, glória a Deus que eu tenho pessoas assim que na minha vida, assim, eu posso é muito forte assim, que ficou tão cravado na minha vida, pessoas que me ajudaram, que foi a Bruna, a Flavinha e a Cris. Elas me ajudaram de uma forma assim extraordinária, porque elas conseguiram identificar e elas conseguiram me acolher de uma forma que nem eu me acolhia, pelo fato de eu falar, eu não quero falar, e eu desligava. E elas incansavelmente, assim. Então, assim, você que hoje está passando por um processo, que nem a gente está falando aqui sobre ansiedade, porque ele é um processo, busque pessoas de confiança. Assim, eu sempre brinco, que eu falo, brinco, mas é uma realidade, que eu sou muito mimada. O Senhor, ele me mima demais, então eu sei que eu sou amada, por isso que eu não canso de dizer aqui, se vocês pegarem todos os meus podcasts, eu sempre falo, você precisa lembrar que você é amada. E por um processo, por um período, eu esqueci disso. E aí, pessoas me trouxeram isso de volta. Você é amada, você é filha, nós te amamos, a gente quer te ajudar.
E aí foi quando eu fiz a rota contrária, eu falei, epa, realmente, eu sou amada. Então, e aí foi daí que eu me posicionei. Então, não é sobre você também não conhecer a palavra. É sobre você realmente ver uma pedrinha ali, pede ajuda. Né? Gera uma paciência com você mesmo. Por isso que nos outros podcasts a gente falava que você primeiro tem que se perdoar antes de perdoar o outro, porque começa em nós primeiramente, né? Então, esse foi um processo meu que eu precisei passar, porque hoje, quando eu conversei com umas pessoas, uma pessoa que estava praticamente no mesmo processo que o meu, ou seja, o Senhor na hora me lembrou assim, olha isso que você passou lá atrás, e hoje como que você vai, para a gente falar com as pessoas em amor, como a gente falou nos outros podcasts, o que eu devo para as pessoas? Amor. Exato. Então, é você levar esse processo que você um dia passou, que é uma tribulação momentânea, que ela não é eterna, que ela é momentânea, por mais que nós vamos sofrer aflições, mas ele venceu o mundo e a gente também vai vencer. Então, assim, para você levar para pessoas, para você ajudar pessoas, porque eu acho que a maior missão é essa, a gente ser vida na vida das pessoas, né? Ajudar pessoas. Então, foi isso, assim, gerar paciência primeiramente comigo e entender o meu propósito. E aí foi quando eu entendi que, realmente, a paciência ela era algo que também faltava. Que, muitas das vezes, nós não temos paciência, né? Sim, eu acho assim... legal, é só pontuar uma coisa. Quando a Nalu fala que ela é mimada por Deus, não é birrento, tá? Não é de criança birrenta. É mimado de receber mimos de Deus. De amor, isso. Tipo assim, ela pensa, ela ora, ela precisa de algumas coisas e de repente aparece gente para abençoar a vida dela. Eu sei disso porque a minha esposa também é muito assim. A minha esposa às vezes fala assim, nossa, eu queria comer um bolo de tal coisa. Daqui a pouco alguém mandou uma mensagem, vou levar um bolo de tal coisa para você no culto, entendeu? E é o que ela queria. É o mimo da né? Então, tipo assim, não tem explicação, Senhor, é Deus cuidando da pessoa. Isso mesmo. E aí, é importante pontuar que assim, olha, a pessoa que está no dia a dia, cheio de coisa para fazer, é normal que você tenha picos de ansiedade. Tá? Você estar ansioso não é um problema. A ansiedade é um mecanismo natural do corpo. Aonde que entra um problema mesmo é que esse mecanismo, muito tempo sendo repetido, ele vai se tornar crônico. E aí é onde vai precisar de uma intervenção profissional, aí é onde ele vai virar um quadro mesmo, né? Médico, nesse caso, um psicólogo, um psiquiatra vai ter que te ajudar, porque você vai desenvolver pode ser uma TAG, um transtorno, pode ser um quadro de distimia, pode ser uma depressão já, mas sempre vai começar nas coisinhas pequenas, porque você não vai conseguir administrar. E assim, quando hoje eu olho para aquilo que eu já estudei e para aquilo que eu já pude atender de pessoas, para aquilo que eu já pude acompanhar, é meio difícil que todos nós passemos ileso pela vida, principalmente nós que não passamos ileso pela infância. Ok? Se você teve uma vida difícil, não se cobre tanto ao ponto de achar que você nunca vai sentir os reflexos disso. Entendeu? Por quê? Porque é meio natural que aquilo que não foi resolvido lá atrás vem agora para ser resolvido, agora que você já tem capacidade de resolver. E nós estamos aqui explicando exatamente esse momento do processo. Quando chegar essa parte em que você percebe que está tendo muito problema, muito perrengue ao seu redor e o seu esforço não está resolvendo, a sua organização não está resolvendo, a sua dedicação não está resolvendo, é hora de entrar com paciência. Porque tem coisa que nem sempre você vai resolver na força do seu braço, entendeu? E entra aqui... eu quero deixar meu agradecimento às meninas que estiveram contigo nesse momento. Sim. Né? E eu oro muito para que todos nós estejamos o tempo todo atento, né, aos nossos amigos, aos nossos familiares, porque às vezes as pessoas estão passando por problemas e nem elas sabem que estão passando. Sim, isso é eu não muito consegui comum identificar nos na quadros de saúde mental. A pessoa não se toca de que ela tá piorando. Porque a vida é corrida, as pessoas estão cheias de coisa, quem está de fora não entende o processo interno, né, não sabe das referências internas, então vai achar mesmo que é frescura. Porque, assim, quando você olha de fora, às vezes parece que é mesmo, né? Uhum. A pessoa às vezes não tá, tipo, às vezes não quer fazer, não quer falar, aí parece que é implicância, a pessoa não sabe explicar. Sim. Tá bom? Então, assim, se você está passando por qualquer coisa desse tipo, ajuda profissional imediata,
ok? Nós sempre deixamos claros aqui no podcast, a Igreja Santa de Geração é a favor e apoiadora de que você procure ajuda profissional. Sim. Tudo bem? Uma comunidade, rápido, você precisa de ter pessoas, não é viver no meio de gente, não estou falando disso, é pessoas que vão poder te ajudar e, Sim. claro, um acompanhamento pastoral. Eu Sim, tenho certeza que se você entrar em contato com a gente, nós temos pastores suficientes para poder te auxiliar. Ele vai poder conversar contigo, ele vai poder te entender, porque nem tudo é espiritual, mas não quer dizer que nada seja espiritual. Sim, sim. E nesse episódio, para tu ver como era, que nem a gente sempre costuma dizer que é o básico, aí uma outra cliente minha chegou que também que frequenta uma outra congregação, trazendo para o mundo espiritual que as meninas elas me ajudavam com palavras porque elas eram minhas amigas, né? Mas essa pessoa quando ela chegou no portão da minha casa, ela falou bem assim: o que está acontecendo? Ou seja, ali era o espiritual. Ali realmente na mesma proporção que eu vi as visitações contrárias, eu vi o cuidado de Deus mesmo. Sim. Que aí, quando ela entrou, aí ela foi falar para mim que o Senhor tinha mandado ela lá para dizer que eu precisava fazer um concerto com Ele. Ou seja, até nesse lugar que eu tinha tirado o Senhor, eu não estava conseguindo colocar Ele de novo. Eu já estava começando a entender que realmente eu estava num lugar de isolamento e que eu não queria ajuda, só que quando ela veio, assim, foi o claro. Você precisa fazer um concerto com o Senhor. Ou seja, mas lá no meu íntimo eu já sabia. Só que parecia que alguém precisava chegar lá e verbalizar. Né? Então, assim, foi quando veio a Rayane, ela foi essencial na minha vida também. Então, assim, hoje eu vejo, quando eu falo que eu sou mimada pelo Senhor, eu vejo esse o cuidado. Sim. O cuidado de o Senhor colocar pessoas, colocar... a gente vir no culto, de a gente estar na maior preguiça e o culto ser todinho para você. Sim. Então, assim, eu vejo que isso é ser mimado para o Senhor, isso é um cuidado do Senhor, porque realmente é um cuidado, realmente é o que a gente precisa, né? É um cuidado. Então, assim, eu até fiz uma anotação aqui, o grande inimigo do novo de Deus é a inércia do homem, ou seja, é a nossa resistência. Sim. Né? Então, assim, é a falta de posicionamento, tipo assim, é falta de a gente permitir o novo chegar. Então, assim, eu trazendo para mim mesmo, porque nós precisamos ser nosso exemplo, a gente está dando exemplo dos outros, eu percebi que eu que não permitia realmente também, não só no físico, mas no espiritual, que eu não estava mais desenvolvendo. Ou seja, eu estava realmente deixando as outras coisas acontecerem, que o Senhor falou, primeiro eu, depois as outras coisas. E eu substituí isso, tipo, primeiro as outras coisas, depois o Senhor. Então, assim, é esse o lugar que nós precisamos entender. Que aonde que a gente coloca o Senhor, porque o Espírito Santo, ele fala com a gente toda hora. Então, assim, que momento eu parei de ouvir que eu nem percebi também. Então, assim, hoje eu vejo, e essa é uma debilidade que ela sempre volta. Então, tem dias assim que eu vejo que do nada eu fico muito triste, eu já repreendo, já coloco um louvor, porque aprendi na terapia também, porque eu fiz terapia, mesmo depois que eu me reconciliei com o Senhor, eu vi o quanto que foi maravilhoso o suporte das meninas, mas eu fui para terapia. Entendeu? Então, assim, eu consegui entender, que nem eu compartilhei nos outros podcasts, eu fiz clínica da alma, o pastor André Ricardo, ele conseguiu me levar num lugar de infância, que foi por isso que desencadeou essa minha... Você fez um atendimento particular com ele? Eu fiz um atendimento particular com ele. Tem clínica da alma e tem um atendimento particular com ele, que eu também fiz. Eu fiz os dois. Foi, assim, existe um Bruce antes e um Bruce depois daquele atendimento. Não é assim, é a glória de Deus. O pastor André é muito tranquilo quanto a isso, ele sabe disso. Não é querendo engrandecer. E o legal é que ele fala bem assim, oi pastor, ele falou, aí no nosso atendimento ele fala que ele não lembra nada do que ele faz com vocês, né? Assim, tipo, ele faz o atendimento com você e não fica guardado. Então, se você chegar assim, você lembra do nosso atendimento? Não lembra. Porque ele faz muitos e ele não tá ali para tipo, ficar guardando informações das pessoas, ele tá para te dar um direcionamento de Deus. É muito legal. E aí, assim, o que eu queria deixar, aproveitar que a gente... Não desviamos do assunto, tá? Nós abrimos esse parêntese. E o que eu queria pedir? Se você está se afogando, pelo menos levante a mão para fora d'água. Nós precisamos disso.
Porque, às vezes, as pessoas que estão de fora, elas não se tocam de que você está se afogando. E, às vezes, você está se afogando. Você está ficando cada dia mais ansioso, cada dia mais preocupada, cada dia mais choroso ou mais chorosa. Você está ficando cada dia mais com neuroses, né? Cada dia com mais medo de ser deixado, com mais medo de ser trocado. E o pior é que a gente joga para nossa mente que ninguém se importa comigo, não, porque Sim. às vezes o óbvio ele não parece que é o óbvio. Sim, o óbvio precisa ser dito. Entendeu? O óbvio precisa ser dito mesmo. Então, se você está passando por isso, por favor, manda um oi aqui no comentário falando assim, olha, eu preciso de ajuda, ok? Se você tem pessoas próximas a você, chama esses amigos, né? Como no seu caso, eram amigas de WhatsApp, amigas de conhecidas. Então, chama essas pessoas, entendeu? E aí, continuando aqui, nós vamos para o terceiro passo, que é a experiência. O que é experiência? Se você já jogou, lá no jogo tem um XP, tem a experiência, né? Joguinhos mesmo. Você vai adquirindo habilidade, você vai ficando meio safo, você vai aprendendo a lidar com o negócio, você vai aprendendo as manhas, né, do que acontece, que é o que você disse. Então, por exemplo, eu tenho dia que eu acordo meio triste, então o que você faz? Você já está com experiência no assunto. Porque até isso eu trouxe para minha vida as meninas falam assim, mas ele sempre esteve aqui, então traz. E realmente eu falo, hoje eu não estou bem. Ou seja, rapidinho, vai ter alguém que vai animar seu dia, vai ter alguém que vai te chamar para ir para tomar um sorvete, ou vai ter alguém que vai lá para só ficar sentado contigo. Ou seja, então essas são as experiências, as oportunidades que você permite para você mesmo e para as pessoas que chegarem, para você não voltar para este lugar. Sim, sim. A experiência é um currículo que você vai adquirindo. Não tem lá as suas experiências de trabalho, você tem aí o seu trabalho, você tem aí as suas habilidades, uma coisa que você é bom. Você não nasceu com essa habilidade. Você foi fazendo, foi aprendendo ali os processos, você foi tendo paciência para aprender e agora você é experiente naquilo que você está fazendo. Então, o objetivo de nós passarmos por muitos problemas na vida, é de Deus permitir que a gente passe muitos problemas na vida, como eu disse no começo, o sofrimento faz parte da vida, é que nós cheguemos a essa parte da experiência. Porque só agora, por exemplo, a Ana Lu tem conhecimento de causa para ajudar uma pessoa. Só agora você tem um olhar atento de bater o olho numa menina e falar, aquela menina ali está passando problema, eu consigo ajudar ela. Entendeu? E antes, talvez, você não conseguiria. Né? Antes, talvez, você também falaria como as pessoas que falaram pra ti, não, é só frescura dessa menina, ela não quer falar com os outros, e deixa ela aí no quarto dela, entendeu? Então, a experiência é muito legal para isso. Então, e nessa pegada aí que você falou, eu até fiz a gente estava muito alinhada. Sem ter combinado nada. Sem ter combinado nada. Que eu coloquei aqui, você é um servo para aliviar a dor do próximo, ou seja, nós somos instrumentos realmente, que nem ele falou, quando aquilo que você superou, você vai olhar e você vai falar, eu passei por aquilo ali, então aquela pessoa está passando por isso. Quem tem essa sensibilidade muito, eu vejo o Fred. O Fred, ele consegue, porque ele memoriza muitas coisas, então ele tem muito aquilo de, tipo, fulano não veio um dia para o culto, ciclano não veio para o culto. Aí ele começa, fulano postou isso. Ciclano postou isso. Ele consegue ler o comportamento da pessoa. Então eu acho isso muito legal. Isso é uma característica pastoral, Fred. E olha que quando a profeta falou assim, desde que te digo que você vai ser um pastor, ele lá para meus 30 e pouco, se converteu com 33. Então, assim, ele tem muito essa sensibilidade, porque ele é muito observador, né? Então, eu acho isso muito legal, que acaba que como a gente é um só, eu não tenho mais essa sensibilidade de observar o muito íntimo. Ele já tem, ele fala, fulano assim, então eu vou lá e já mando uma mensagem, então eu já vou lá e já tem um, né, diferente. Muito legal. E aí esse é muito legal, de realmente a gente ser servo para aliviar a dor da pessoa. Ou seja, tem gente que precisa só de um bom dia. Exatamente. Tem gente que só precisa de um bom dia, faz muita diferença. Eu sempre digo isso nas reuniões. Eu estou na Santa Geração por causa do Pacheco. Né? Às vezes você é novo, você chegou na igreja agora, você não vai conhecer. O Pacheco foi um dos nossos líderes aqui, foi o líder da maioria dos líderes jovens, atuais e foi o consolidador da maioria deles. Eu lembro que quando eu cheguei daqui, eu cheguei do interior, eu vim de outra igreja, eu fiquei resistente quando cheguei aqui, eu meio metido, não queria ficar em igreja nenhuma, dando trabalho. E, tipo assim, Deus também nem dando as horas pra mim. Tipo assim, você escolhe uma igreja e eu não vou ficar te procurando, não. E aí, eu vim na Santa Geração porque conheço o apóstolo Paulinho de criança, conheço o Jefinho. O Jefinho foi meu primeiro líder no interior. E aí, eu cheguei na igreja, foi um culto de quinta. Eu tenho a anotação desse culto até hoje.
porque eu tenho o costume de anotar em agendas. Eu tenho lá a agenda de 2012, anotação até hoje. Foi, se eu não me engano, em março ou abril. E aí, acabou o culto, eu entrei sem falar com ninguém, ia sair sem falar com ninguém. Quando eu saí na porta, a porta era uma porta assim de abrir duas, ele abriu os braços assim, não tinha por onde passar, né, pra me dar um abraço. Aí depois ele esticou a mão, me cumprimentou, me deu um abraço, tal, você é da onde, mora em tal lugar, não sei o quê. Tá, ele falou, então beleza, eu passo na sua casa a tal hora que vai ter célula amanhã. E era nossa segunda-feira, se eu não me engano. E aí eu lembro que era a época que ele tinha a bisa amarela. E aí ele me levou para a célula. Pronto, eu estou na Santa Geração até hoje, já vão fazer 10, 12 anos. E aí o que acontece? Um sorriso faz toda a diferença. E nós temos que estar atentos por causa disso. Só quem vai estar atento? Quem tem experiência. Porque você sabe o que é entrar e sair, às vezes, de uma igreja e ninguém falar contigo. Então você está ligado. Eu passei a minha adolescência toda servindo a Deus, metade dela praticamente, né? Então eu fui um adolescente que vivi todos os meus desafios da adolescência servindo a Deus. Então hoje eu tenho uma habilidade para lidar com o adolescente. Então eu consigo ver o adolescente que chegou na primeira vez e eu já sei fazer a leitura dele. Eu já sei qual que é os vícios, quais são as dificuldades, qual é a linguagem que eu tenho que abordar e para que outro adolescente eu já vou conectar ele. Né? Então, às vezes, chega uma pessoa e fala assim, olha, estou trazendo meu sobrinho, estou trazendo meu filho, meu neto está vindo aí, o filho da minha vizinha está aqui. Quem é a pessoa? A pessoa me mostra de longe, pelo estilo do adolescente, eu já tenho mais ou menos, o cara gosta disso, gosta de gente, não gosta de gente, gosta de música, gosta de jogo, era mais nerd, é mais descolado, gosta de futebol e tal. Você pega assim pelo estilo, por quê? Porque essa é a minha experiência. Sim. E eu já sei quais as dificuldades que ele vai enfrentar aqui para servir a Deus, porque ele está chegando agora. Entendeu? Então, isso é experiência. Só que eu só pude aprender isso depois de ter obedecido o processo, de ter tido a paciência de passar pelo processo. E aí, quando eu olho para esse adolescente enfrentando dificuldades, eu tenho o último passo, que é o que a gente vai falar agora, que eu tenho esperança. Por quê? Porque eu sei que existe uma solução. Eu não estou desesperado, eu não estou perdido. Né? Então, como eu disse no começo, hoje para mim foi um dia bastante atribulado, mas não afeta o resultado final. Tipo assim, eu não tenho controle sobre tudo. No que eu tinha controle, eu fiz o meu melhor, eu fiz o meu máximo com as condições que eu tenho. Agora eu vou pro podcast. Né? Porque, tipo assim, a minha vida não ficou desestruturada, porque hoje foi um dia de atribulações, né? Mas eu tenho esperança. Por quê? Porque eu sei que quem está no controle da minha vida é o meu Deus. Entendeu? Então, isso é o que faz a diferença. Para você que está passando por um momento de dificuldade, para você que está passando somente problemas do dia a dia, problemas comuns, que são de um início de semana, de uma semana que já está quase terminando. Até porque, né? esse dia difícil, ele não nos define. Exato. Então, ele é muito momento, né? Então, nós não vivemos por momento. Mas esse que é o plot twist, esse que é o legal. Quem não passou pelo processo está achando que dificuldades, que tribulação é a definição dela. Sim. Então, se você teve um dia mal, você chega no final do dia se sentindo um derrotado. E você não é derrotado por causa do dia mal, porque o dia mal não te define. Sim. E você também não é o cara top porque hoje foi um dia bom. Porque o dia bom também não te define. O dia não te define. Entendeu? Sim. Você é o que você é. Exatamente. Eu fiz até mais uma anotação que fala assim, para ser transformado através dos processos da vida, aprenda que você precisa enxergar além do imediato. Porque geralmente esse lugar é de imediato. Meu Deus, hoje eu estou ruim. E aí você acha que o seu dia vai ser ruim amanhã, depois de amanhã, de um futuro. E às vezes, por você achar isso, você faz o dia ficar ruim. Exatamente. Porque você, tipo assim, já deu errado, sei lá, você começou uma semana. Já deu errado na segunda-feira também, não esquece, não tem mais, a semana não dá pra fazer mais nada. Sim. E aí você não tenta recuperar nada. Entendeu? Por quê? Porque você não tem um olhar de esperança. Só que o olhar de esperança não é fé cega, porque eu já disse aqui várias vezes, ser crente não é ser trouxa, não é você acreditar em contos de fada, em mágica, em magia. Mas ter esperança é um resultado de passar pelo processo. Nós passamos pela tribulação, crendo que o nosso Deus é Senhor sobre a nossa vida. Nós investimos paciência, adquirimos a esperança. Essa esperança gerou em nós adquirimos a experiência. Essa experiência gerou em nós a esperança.
E aí, essa esperança é o que vai nos proteger agora. Sim. Entendeu? E precisamos que você entenda que o processo, ele sempre irá te preparar para viver o propósito, ou seja, é a esperança que o Senhor deixou para a gente. Ou seja, muitas das vezes, você que está aí não sabe qual que é o seu propósito. Caminhe, porque é no caminho que você vai conseguir identificar, que é a esperança, que você vai entender tanto aquilo que o Senhor quer falar com você através da sua vida, através das suas experiências, através das suas dores, que assim, a gente, com todas as experiências que a gente já teve, a gente vê o quão é gratificante a gente estar ajudando uma pessoa naquilo que a gente passou. Exato. E que a gente venceu, né? Sim, exato. De vez em quando alguns adolescentes vêm conversar comigo e eles vêm falar as dificuldades dele, e na cabeça do adolescente, ele demora horas para conseguir falar um negócio, porque está tão grande a dificuldade na cabeça dele, e eu me vejo passando por aquilo ali. Só qual é a diferença? Agora esse adolescente tem alguém para fazer a pergunta. Naquela época eu não tinha ninguém para fazer a pergunta, não tinha IA para fazer pesquisa, não tinha um YouTube tão completo, não tinha... O Google já trabalhava... podcast esquece, não tinha nada. E assim, as lideranças, às vezes, tinha os pastores, mas era uma pessoa de 40 anos, de 45 anos, não era uma pessoa que passou pelo que eu estava passando. E hoje você tem isso aqui na Santa Geração. Né? Graças a Deus, não tem só eu, claro, tem um monte de outros líderes que são referências para você que é adolescente, tem líder que é referência para você que é menina adolescente, tem líder que é referência para você jovem, que é referência para você que é recém-casado, para você que já tem muito tempo de casamento, para você que infelizmente não está mais casado, né? E ainda, sei lá, às vezes você ainda está na metade da vida, né? E existe vida após o divórcio. Para você que já passou por algum problema, para você que, por exemplo, está enfrentando problemas de saúde mental, né? E você precisa de um apoio, de uma rede de apoio. Nós temos pessoas que já passaram por isso aqui, fora os profissionais que nós temos na igreja, né? Que nos ajudam, profissionais da saúde mental mesmo, tá? Então, o que eu acredito, antes da gente já caminhar para as nossas considerações finais, porque o nosso tempo está acabando. Foi muito rápido. Demais. O que eu acredito? Que no processo, você vai ter que passar ele de qualquer jeito. Você não precisa passar ele sozinho. Tá bom? Talvez você é uma pessoa que gosta de gente. E essa notícia para você, então, vai soar como ótima. Pô, legal, achei uma galera para mim me conectar. Venha. Estamos aqui, né? Inclusive, amanhã vai ter culto, 7h30 da noite, culto Atos de Fé. Atos de Fé no altar. Atos de Fé no altar. Depois, na sexta, nós vamos ter GH. Né? Começando às 20h. 20h30. Eu sempre demoro para lembrar se é 20 ou 20h30. E aí no domingo nós temos EBD de manhã, né? Escola Bíblica Dominical todas as manhãs. Inclusive, e culto à noite. EBD, nova revista, o tema tá muito top, que ele tá falando sobre nascimento, como tá a Páscoa tá chegando, então assim, venha para EBD, porque os temas estão assim, nascimento o novo nascimento, então eu tava olhando o índice, né? Tá muito bom. Então, assim, para você que quer viver o novo, né? Sim. Sair dessa inércia de resistência daquilo, eu vou ficar nesse. Não, vem viver o novo, que nem eu falei no vídeo com a juventude que passou o final de semana de jejum. Então, assim, foi uma graça eles entregando o jejum. Vem viver essas experiências, né? Sim. Então, assim, nós temos um café da manhã, então o convite sempre vai estar aberto para você que está nos assistindo. Sim, exato. E aí, você que gosta de contato, tá aí a agenda, tá? Nós temos uma galera aqui que também gosta muito de contato. Você que é uma pessoa que já é mais reservada, você não gosta muito de contato, ou você está num momento agora que você está meio já começando a sentir uma certa fobia social, que é uma das evidências que você está começando a deprimir, o que eu te digo, nós temos pessoas capazes, tanto profissionalmente como com experiência de vida, para te ajudar aqui. Você não precisa ficar no meio da galera. Se conecta com a gente, que nós vamos te conectar com pessoas que podem te ajudar, tá bom? Te ajudar em aconselhamento, se necessário, te ajudar com a ajuda profissional. Você vai procurar essa pessoa como um profissional da saúde mesmo, tá? Antes de você terminar suas considerações finais, assim, eu acredito que, como o Bruce falou sobre o acolhimento, a nossa igreja, para não falar que é nossa, né, mas a Igreja Santa Geração, ela tem o braço do pai mesmo. Então, é uma igreja muito acolhedora.
eu já testemunhei isso aqui em outros podcasts de pessoas que vieram aqui, o quão se sentiram acolhidas. Eu me senti acolhida porque a primeira vez que eu pisei na Santa Geração, eu fui chamada pelo meu nome. Ou seja, assim, quem é que conhece Nalu? Agora que está começando a aparecer umas Nalu, né? Mas eu falo assim... Então, assim, para mim isso foi diferente. Como para o Bruce, os braços do Pacheco abertos também foi diferente. Então, assim... Eu creio que você que está nos assistindo, que ainda não veio aqui, vai ser diferente, porque nós somos uma igreja acolhedora. Nós somos uma igreja que é comunicativa, né? Gera relacionamento. Então, assim, você que está queimando o seu coração para conhecer, venha, porque é uma experiência que você vem viver o novo. Né? Sim, sim. Semana que vem vai ter uma digamos assim, um episódio especial. E aí eu queria que, para mim saber que você chegou até aqui no final, você escrevesse aqui embaixo nos comentários Páscoa, beleza? E você esteja aqui para assistir o nosso próximo episódio, que vai ser um episódio especial de Páscoa. Nós vamos falar tudo sobre a Páscoa. Principalmente se você já tiver dúvidas, já deixa no comentário desse episódio, que eu já vou pegar suas dúvidas e levar para o próximo episódio, ok? Desde já eu quero agradecer por você ter ficado com a gente até agora e quero desejar que você se conecte conosco mesmo, né? Se você já é daqui da igreja, fala pra gente que você assistiu o episódio. Fala assim, eu vi lá o episódio, beleza? Porque a gente vai ter o feedback de vocês. E se você não é, por favor, entre em contato com a gente. Pode ser aqui pelos comentários, pode ser pelo Instagram da Geração Holy. Lá nós vamos ter vários pontos de contato para você. Tudo bem? E eu desejo mesmo que a sua vida seja muito abençoada com este conteúdo. Sim, e a galera do grupo da Geração Holy, como o Bruce já falou com você que está nos assistindo pela primeira vez, eu vou falar com a galera dos grupos da nossa igreja, da Geração Holy. Estava fazendo uma bagunça hoje lá no grupo. Vocês, assim, foram extraordinários, os temas estão anotados, nós vamos fazer uma reunião, vamos alinhar tudo e vamos preparar com muito carinho esses temas que a gente viu assim, que foi muito... dinâmico, né, para se dizer no grupo hoje. Então, assim, gostamos porque são temas muito legais. E para você que ficou até aqui, a frase que eu tenho para você é: dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Ou seja, não permita se definir no hoje, porque tem algo extraordinário esperando você lá na frente e nós estamos aqui para ajudar você a alcançar o seu destino, a chegar ao seu destino, a entender realmente o teu propósito, né? Porque a sua vida não se define apenas num processo negativo. Existem coisas maravilhosas que o Senhor já liberou, já tem preparado para mim, para você, para nós, ao todo. Então, assim, muito obrigada por você ter ficado conosco até aqui. A palavra-chave é Páscoa. Então, assim, já cria uma expectativa. Páscoa, então, assim, fica se perguntando o que vem, né, Bruce, semana que vem. E o Bruce não falou, o Bruce está esquecendo do sininho. Eu esqueci disso. Clique no sininho, se inscreva no canal para que outras notificações cheguem para vocês. Então, assim, muito obrigada pela participação de vocês. Nós estamos vendo assim os números de que estão assistindo, então assim, gera gratificação no nosso coração, porque é maravilhoso a gente entender que a nossa mensagem, a mensagem de Cristo está chegando na casa de vocês. Então, assim, é isso que eu tenho para dizer. Muito obrigada. A programação da igreja, o Bruce já falou. Então, assim, sinta-se convidado. Você que já é da nossa igreja, não falte. Então, é isso. Muito obrigada. E é isso. Até mais. Até mais.